Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas. Boa tarde aos professores que acompanham a sessão da galeria. Não poderia deixar de me pronunciar no dia em que debatemos mais uma vez o rateio dos recursos do Fundeb. Lembre-se, senhor presidente, que durante o recesso essa casa votou a matéria e acrescentou uma emenda que vedava o desconto previdenciário desse valor. Entretanto, o governo vetou o artigo, insistindo mais um ano em um erro, o desconto previdenciário ilegal. Aproveito a oportunidade, senhores deputados, para dizer que na política, por vezes, o ser humano se sente um semideus, onipresente, onisciente e onipotente. É humanamente impossível ser onipresente e estar em todos os lugares. Muitas vezes, quando nos deixamos levar pela vaidade, acreditamos que somos oniscientes, aqueles que sabem de todas as coisas e não escutam os especialistas. A mesma vaidade pode nos fazer sentir onipotente, aquele que tudo pode, que pode mais que a justiça, que pode interferir nos demais poderes. E por que eu digo isso, senhor presidente? Porque no caso do rateio, o senhor governador está se sentindo onisciente e onipotente. Onisciente, pois essa casa unanimemente votou por esse artigo, porque o gestor não tem respeitado nem o líder do MDB, que é o maior especialista em educação da casa, que votou a favor da emenda e apresentou um parecer pela derrubada do veto governamental, um parecer irretocável. Onipotente, porque acha que tem o poder maior que a justiça, que em várias ocasiões já deu ganho de causa, deputada Fátima, aos professores, quando diz que o desconto é ilegal, já que não se trata de salário. O próprio STF já deixou claro, é ilegal. Então eu pergunto, quem está à frente do governo sabe mais do que todos os especialistas em educação, mais do que quem fez a lei do Fundeb, mais do que o STF, pode mais do que a justiça. Parafraseando a deputada Ângela Garrote, está na hora de calçar as sandálias da humildade. O governo de Alagoas tem uma boa avaliação, e isso não pode se negar. Foi reeleito com uma massacrante votação, na expectativa que faça um segundo mandato ainda melhor. Mas ninguém é onipresente, nem onisciente, nem onipotente. Estes poderes divinos só podem ser atribuídos a Deus. Então eu digo ao governo e à bancada, não é desmerecimento nenhum votar pela derrubada do veto. Não é favor aos professores. É uma maneira de fazer justiça, dando aos professores o que lhes é de direito e reconhecendo um erro que vem sendo praticado há anos, que é o desconto previdenciário do rateio. Nesse sentido, apresento um requerimento para que, após a discussão que está na pauta, seja votado na sessão de hoje o veto do governador, pois já foi dado à classe o tempo para mobilizar os parlamentares que agora, após uma longa discussão sobre jurisprudência, já podem e devem votar como a consciência mandar, prestando conta, claro, à sociedade e aos professores. Mas vamos, senhores e senhoras deputados, derrubar o veto do governo em uma mensagem clara, que estamos ao lado dos professores, do lado correto, do lado dos alagoanos, e que o governo reconheça publicamente que tem errado nos últimos anos nessa matéria, que não sabe de tudo e que não pode mais que todos, e que aprende especialmente com essa casa. Aqui temos parlamentares com destaque nos mais diversos segmentos, e cada um com sua característica e sua forma de servir a Alagoas. Basta, muitas vezes, a boa vontade de ouvir e aceitar que não sabe mais do que todos em todos os assuntos. Não posso eu querer saber mais do São Francisco e do Sertão, por exemplo, do que o nosso historiador
o deputado Inácio Loyola. Por isso, já anuncio aqui, senhor presidente, o conselho consultivo do meu mandato, para que a vaidade e a ilusão política não tomem conta desse parlamentar, para que eu possa escutar não só a minha equipe, mas especialistas externos em várias áreas. Esses serão voluntários do meu mandato, irei os consultar quando precisar de orientação em qualquer que seja o assunto: previdência, economia, saúde, educação, segurança, meio ambiente, economia circular e tantos outros. Aproveitando o ensejo, comunico a todos que o processo seletivo para as vagas do meu gabinete já foi encerrado. Ontem anunciei o nome dos 5 aprovados, que farão parte do meu mandato e me ajudarão a trabalhar pelo povo alagoano. E aqui eu abro um parênteses: pense numa equipe, deputado Tarcísio Freire. Pessoas com mestrado, especialização, pessoas que irão aqui ingressar à minha equipe, vindo inclusive do Poder Executivo, da Secretaria de Infraestrutura, da Secretaria de Planejamento, irão colaborar cada vez mais com o meu papel de fiscalizar e legislar. Chegando ao final das minhas palavras, peço que todos os deputados votem em favor da educação, em favor dos professores, e que seja feita a justiça, para que possamos dar uma demonstração clara que nem em Alagoas e em nenhum lugar do mundo existe um ser humano onipresente, onisciente e onipotente. Derrubando o veto governamental, vamos devolver aos professores o que lhes é de direito, mais 8 milhões de reais que foram descontados ilegalmente. Eu queria fazer uma parte da deputada Jó Pereira. Deputado Davi, deputada Cibele pediu a parte antes. Não? Então tá. Deputada Jó e deputado Olavo Calheiros. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, deputado Davi Maia. Ao mesmo tempo em que agradeço a parte, parabenizo a sua defesa de uma causa, não só da derrubada ou da manutenção de um veto, mas de uma causa que nos é comum, que é a educação no estado de Alagoas. Quero dizer que apoio o requerimento de Vossa Excelência, que pedir também aos demais colegas que votem pela derrubada do veto, porque é uma conquista. Nós estamos reparando uma injustiça que a própria justiça, o próprio Poder Judiciário já se posicionou nesse sentido. Então, alinho com Vossa Excelência no sentido de pedir a todos os colegas deputados que possamos, com certeza, manter aquilo que nós corrigimos quando da emenda ao projeto original trazido no relatório de Vossa Excelência. Muito obrigada pelo à parte. Obrigado, deputada Jó Pereira. Deputado Olavo Calheiros. Deputado Davi, eu serei rápido, Vossa Excelência estava no fim do seu discurso. Apenas para dizer que tem acompanhado a batalha que Vossa Excelência brilhantemente trava com relação a esse tema. E dizer ao deputado Davi que não se trata de ser a favor ou contra isso ou aquilo, de estar contra os professores ou não. Não é essa a discussão que nós temos que fazer. Vossa Excelência sabe que ao poder público não é permitido fazer pagamento a qualquer título que não seja retido as contribuições. A deputada Jó Pereira sabe disso. Votou aqui 4 vezes seguidamente dessa forma. Mas agora, no arrobo da sua noviça posição de oposição, o faz com brilho, eu reconheço a defesa do que Vossa Excelência pregou aqui. Se trata tão somente, deputado Davi Maia, da observância ou não da lei. Tá certo? No Brasil, não é permitido pagar salário ou remuneração sem que as contribuições sejam descontadas. E com relação a salário, o que Vossa Excelência sabe é o imposto de renda para aquele que recebe nas faixas que ultrapassam a isenção ou as contribuições sociais. Não é possível. E por que o secretário da Fazenda não o fez nos moldes que Vossa Excelência defende? Porque ele estaria incorrendo em crime de responsabilidade. Pode responder amanhã. Eu parabenizo o senhor pelo brilho com que defendeu essa causa esses dias todos. Lamento
a incoerência de alguns que sabem que não estão pregando a verdade. Não é permitido ao poder público pagar sem fazer as devidas retenções, e que, ao fim e ao cabo, essa discussão só fez prejudicar os funcionários. Por quê? Porque levantou uma expectativa, uma esperança falsa, que não é possível de ser realizada. Se é justo ou se não é justo, deputada Jó, eu também sei que não é justo. Acho que os professores deviam ganhar mais, mas não é possível o Estado pagar da forma que Vossa Excelência quer. Além do mais, presidente, essa discussão, ela não vai acabar com a votação da derrubada ou manutenção do voto. Isso é um assunto que já está judicializado e só a Justiça vai poder resolver amanhã. Muito obrigado. Deputado Olavo, muito obrigado pelas suas palavras. Vossa Excelência, que é um dos deputados com a mais experiência aqui dessa casa, só me permita a ousadia de discordar de Vossa Excelência. Está na lei do Fundeb, está na Constituição, inclusive no artigo 214, não integram salário de contribuição exclusivamente, letra J, ganhos eventuais e abono expressamente vinculado ao salário por lei. Inclusive, deputado Olavo, no projeto de lei encaminhado pelo governo do Estado, nos últimos 3 anos, ele escreve que aquilo não é verba remuneratória. Está lá no projeto de autoria do governo. Eu acho que o que está faltando realmente, deputado Olavo, é uma conversa entre o secretário da Educação, secretário da Fazenda e secretário de Planejamento. Eles não estão se conversando. Inclusive, eu solicitei oficialmente, já disse isso aqui outras vezes, ao presidente do AL Previdência. Se ele informasse que os professores poderiam utilizar esse dinheiro para a sua aposentadoria, no cálculo da sua aposentadoria, eu nunca estaria aqui nesse plenário defendendo esse rateio. Só estou defendendo, deputado Olavo, porque é constitucional, é direito. E olhe só, Vossa Excelência, imagine a gente contribuir agora esses próximos 4 anos, e quando formos nos aposentar, o INSS, que é onde a gente contribui, vim dizer que a gente não pode utilizar a verba para se aposentar. Deputada Jó, quer mais uma parte? Obrigada pela concessão do à parte. Eu agradeço porque fui citada pelo eminente deputado Olavo Calheiros, a quem devo muito respeito. É uma pena, deputado Olavo, que o senhor me tenha como oposição, né? Na última quinta-feira, eu fiz um pronunciamento aqui nesta casa, me colocando não como oposição e não como situação, mas como uma parlamentar que quer e que vai com a minha força, com a força dos alagoanos que me escolheram, defender Alagoas acima de tudo. E aí eu preciso colocar, e não abro mão da minha coerência, no sentido de que o próprio governo do Estado, como disse o deputado Davi Maia, existe embasamento legal, o Poder Judiciário vem se posicionando acerca da retenção previdenciária que vem fazendo o governo do Estado. Dizer a Vossa Excelência que nos projetos que passaram não existia a possibilidade de desconto previdenciário, mas na hora que o governo, que a Secretaria da Fazenda fazia o repasse, mesmo estando na letra da lei, e aí eu vou ler para Vossa Excelência o que veio no projeto encaminhado pelo governo do Estado para esta casa, é o seguinte: o rateio e o pagamento tratados por esta lei não se incorporam à remuneração para qualquer efeito. Quem está tirando o caráter remuneratório do rateio do Fundeb é o próprio governo do Estado. Agora, ele não pode tirar o caráter remuneratório e descontar para a Previdência. É incoerente. É incoerente. Só compõe a base do desconto previdenciário o que é tido como remuneração e não o que é pago eventualmente a título de gratificação. Então, eu gostaria só de dizer isso para justificar e colocar aqui a minha coerência, apesar de ter sido posta sob a dúvida do deputado Olavo Calheiros, que eu tenho certeza que com essa análise pode, inclusive, mudar o seu conceito de oposição por oposição ou situação por situação. Tenha em mim uma deputada em defesa do Estado de Alagoas. Muito obrigada, deputado Davi Maia. Deputado Bruno Toledo. Deputado Davi Maia, quero também me associar a Vossa Excelência
no pensamento de fazer justiça a uma classe tão importante que é dos nossos educadores, os professores que estão na labuta diária. E eu quero lembrar que, apesar de não ser profeta, deputado Davi Maia, parece que nós estávamos adivinhando. Quando nós deliberamos sobre essa matéria ainda em janeiro, parece que eu estava prevendo que nós teríamos um líder que naquele momento estava atuando ainda não de direito, mas sim de fato, e que ali representava, deputado Cabo Bebeto, verdadeiramente a vontade do governo em procrastinar a votação e depois em não atender uma justa causa. Algo que naquele momento que nós estávamos em janeiro discutindo aqui esse rateio, pareceu pacificado. Em fevereiro. Desculpa, em fevereiro. Pela primeira vez na história, pelo menos enquanto eu estava aqui nesse parlamento, nós deixamos para apreciar o rateio do Fundeb em fevereiro. Isso era uma causa que sempre vinha antes da discussão do orçamento, porque nunca veio com valores precisos. Isso nunca foi uma questão preocupante para esta casa, já que só se vai para rateio o que se sobra. E aí, neste ano, nós deixamos para discutir isso em recesso, graças à articulação conjunta de todos, e naquele momento estava pacificado, todos tinham entendimento. Eu não sei o que mudou, veremos. E eu queria também aqui destacar, deputado Davi Maia, com muita convicção, eu nunca vim aqui para esta casa para receber aplausos fáceis. Sempre vim aqui buscando a coerência. Agora parece que se trata de uma bandeira, ou se segue a cartilha, ou se é oposição. Ou se tem um cabresto, ou então está fora das benesses do poder. Veja bem, eu vi a luta de Vossa Excelência, inclusive, incentivando aqui a categoria a ajudar na mobilização, a procurar os parlamentares, a buscar o mesmo entendimento já buscado na discussão de fevereiro. E eu lamento profundamente, deputado Davi Maia, que eu sequer recebi uma ligação, ou recebi em meu gabinete algum representante da categoria. Lamentavelmente, os professores aqui estão com sua voz da deputada Jó Pereira, alguns deputados que certamente irão se posicionar quando essa votação for, mas nós temos aqui uma categoria que recolhe dos professores para defendê-los nesse momento. E não é enchendo a galeria aqui de cartazes que se defende professor, não. Eu gostaria de ter recebido aqui os representantes da categoria defendendo a derrubada desse veto. Eu sequer recebi uma cartinha que fosse. Não precisava de muita formalidade, não. Representando a categoria, deputada Jó Pereira. Está aí para isso. Lamentavelmente, deputado Davi Maia, os professores que não estão aqui, até porque estão trabalhando, precisam saber que no momento que precisava da defesa daqueles que são remunerados para defendê-los, não encontrou a defesa necessária. E não é lotando galeria que se faz defesa séria. Eu quero destacar aqui que votarei com total convicção, como sempre me posicionei, votando por convicção. Mas era importante que se existisse esse contato, sim, de uma categoria que existe para defender os interesses de todos os professores que não estão, nesse momento, podendo se mobilizar, porque tem todos os seus afazeres. Então, fica meu registro, deputado Davi Maia. Me associo com Vossa Excelência e sei que sua posição é por convicção, assim como a minha também é e sempre será. Muito obrigado. Eu agradeço a parte, deputado Bruno Toledo. Deputado, só antes de passar a parte do deputado Silvio Camelo, gostaria de registrar que eu tive muito discussão com o Sinterral, eu e a deputada Jó Pereira especialmente. Eles colocaram, inclusive, o ponto de vista. Já tive também discussões com o Sinterral aqui mesmo na questão da nova Previdência, a gente discutiu. Não estou aqui sendo porta-voz de sindicato. Estou defendendo o que eu acredito e o que é legal. Repito,
Se o professor pudesse utilizar esse recurso para se aposentar, não estaria fazendo esse discurso aqui. Agora, quero também aproveitar o discurso de Vossa Excelência, deputado Bruno Toledo, e fazer um parêntese. Também não vi a presença, em momento nenhum posicionamento do Partido dos Trabalhadores. Eu não vi o PT se falar uma nota, não vi o PT se manifestar, quem tanto toma esse embate, essa bandeira dos professores. Eu não vi em momento nenhum uma frase, pelo menos de apoio, do Diretório Municipal Estadual do PT. Deputado Silvio Camelo. Deputado Davi Maia, senhoras deputadas, senhores deputados, esse tema, deputado, eu acho que já foi por demais discutido nessa casa. Acho que cada um já fez o seu juízo de valor e nós vamos ter a tramitação do veto e acredito que na próxima quinta-feira deveremos ter a votação, não será hoje, por causa da tramitação, hoje será a discussão, e que Vossa Excelência tem realmente tentado de todas as formas, de todas as maneiras, conseguir ter essa sua lógica de que, né, Vossa Excelência tem essa ideia de que não pode ser esse recurso destinado ao L Previdência. Mas acho, deputado, que, infelizmente, nós não estamos vendo, nesse momento, o contexto geral. Porque o que se discute no país hoje é o problema da Previdência, da aposentadoria de todos os servidores. R$1 que o governo coloque no AL Previdência, ele está beneficiando a todos. Ele não está tirando nenhuma categoria. E também é dos professores muito mais. Então, deputado, nós estamos falando de um governo que tem privilegiado a educação, que tem construído ginásio, que tem construído escolas, que tem interiorizado as suas ações. E a sua preocupação com a educação já foi demonstrada. Um governo que, por esse fato, tem 75% de aprovação em todos os institutos de pesquisa quando ele é avaliado. E a preocupação nessa questão é que já se coloca na Previdência do Estado muito mais de R$1 bilhão. O governo injeta mais de R$1 bilhão para manter a sua Previdência, coisa que não está acontecendo nos outros estados. Nos outros estados, nobre deputado, se paga o funcionário da ativa e se deixa o aposentado para um outro momento. Em outros estados, se paga o 13º parcelado dos funcionários da ativa e nem se discute o 13º dos aposentados. Coisa que não está acontecendo, graças a Deus, e o trabalho está sendo realizado pelo governo do Estado aqui em Alagoas. Então, essa discussão, se Vossa Excelência me permite, tem uma análise bem simples, o servidor não perde nada, nem de um jeito nem de outro. Não há perda para o servidor. Não existe essa perda. É claro que se o servidor quiser a vontade do servidor e do governo também, é de colocar muito mais recurso no bolso do servidor. Mas, infelizmente, deputado, nós temos que ter prioridades. E governar não é fácil. Nem sempre você governa com o coração. Às vezes você tem que governar com a razão. Por isso que, apesar ainda dessa batalha jurídica que está acontecendo, ações na justiça, liminares, decisões até em tribunais superiores, isso tudo já foi discutido aqui, já foi colocado aqui. Nós temos convicção de que, nesse momento, é muito mais importante se colocar para a Previdência, se fazer a devida retenção, do que liberar esse restante recurso, do qual já foi liberado grande parte para o servidor. Que, diga-se, o governador mandou a mensagem para esta casa no recesso, porque ele tinha vontade para que fosse agilizado esse pagamento o mais rápido possível. Ele podia muito bem ter colocado agora, quando nós voltamos para as sessões ordinárias. Muito obrigado, deputado. Deputada Cibele. Boa tarde. Eu acompanho essa discussão do Fundeb aqui. Tenho certeza, foi a primeira discussão que foi levada a mim como parlamentar eleita. Antes de assumir, a gente já começou a discutir. E sinceramente, fico sem entender porque a gente ainda não derrubou esse veto. Porque
Os professores precisam da derrubada desse veto. A educação de Alagoas precisa que a gente derrube esse veto. A gente precisa dar o exemplo de que educação é prioridade dentro da Assembleia, para o governo do Estado. Concordo com o deputado Silvio quando ele diz que o governador vem dando os grandes passos na educação do Estado. Concordo, e o povo de Alagoas reconheceu com a votação que ele teve. Mas a gente está aqui também para criticá-lo quando a gente não concordar. E nesse veto, eu não concordo. Me perguntaram muito qual seria a minha posição, a imprensa sondou muito, vim conversando com os pares, e queria deixar claro de uma vez por todas, a minha posição é pela derrubada do veto. Acho importante que a gente dê esse recado para a sociedade alagoana e para os professores de Alagoas, que eles são prioridade, que a educação é prioridade. E quando a gente trata aqui de previdência, deputado Silvio, o problema agora não é o déficit ou não da previdência do Estado de Alagoas. Esse é outro tema, esse é outro assunto. O que a gente está tratando aqui é que não pode ser descontado o recurso do Fundeb para a Previdência. Se a Previdência tem algum problema, a gente vai tratar o problema da Previdência depois. Mas agora a gente precisa entender que o recurso do Fundeb ele não pode ser descontado, os professores não merecem isso. E espero que a gente vote o mais rápido possível, porque a gente tem que dar essa resposta para a sociedade alagoana. Muito obrigada. Bom, boa tarde, deputado Davi Maia. Discussão mesmo está cansativa, mas o que eu acho interessante é que quem tem argumentos, a gente fala de Constituição, é Vossa Excelência. Vossa Excelência apresenta argumentos constitucionais. Não fica naquela fala política, né? O deputado Bruno tem razão, deputado Bruno Toledo. Eu já vim da polícia, era tanta gente mandando, né? E vim receber ordem aqui, opressão. Isso não vai acontecer de qualquer forma. A gente tem que votar consciente, principalmente embasado na Constituição, e Vossa Excelência apresentou muito bem esse embasamento. Há uma insistência, assim, de fazer governo por fazer governo. Tem hora que parece aquele pai que não tem argumento, que diz, estude porque eu estou dando a sua feira, que eu estou pagando a sua escola. Não é essa a questão, né? Ajudar a Previdência, a gente vê algumas partes aqui, prestador, terceirizado, contratado, precarizado. Agora, como é que vai se alimentar uma Previdência se não tem funcionário público concursado para alimentar? Lógico que vai faltar recurso, vai faltar o retorno, se quem injeta na Previdência é o funcionário público. Mas estão criando várias modalidades e a Previdência vai trabalhar no vermelho mesmo. Então, assim, está claro, vai se discutir na Justiça, porque no Brasil é assim mesmo, o direito ele é aberto para discussões, mas continua se prejudicando a categoria por um direito que constitucionalmente está garantido a ela e que insiste em não pagar. Tem que pagar, se é R$100, se é 200, né? Se para o Estado é 3 milhões, mas se é R$100 do funcionário, tem que ser dado ao funcionário. Quero parabenizar a deputada João Pereira, deputado Davi Maia, que tem feito um enfrentamento muito bem embasado, insistente no que eles acham e mostram que é o correto. Senti também, viu, deputado Bruno Toledo, a falta do sindicato também nessa articulação. Acho que faz parte do sindicato também bater na porta dos deputados. Todo mundo conhece professor, então o sindicato ele falhou um pouco nisso aí, mas eu espero que cada deputado aqui ele reflita melhor. O dinheiro é do funcionário público e não tem que ir para a Previdência agora não, tem que ir para ele. Se é para o salário dele, se é ganho dele, tem que ir para ele diretamente. Agradecer a parte e parabenizar a deputada Davi Maia pela sua insistente defesa dessa categoria. Muito obrigado. Para encerrar, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cabo Bebeto. Muito obrigado, deputada Cibele, deputado Silvio Camelo, pelos apartes. Realmente, deputado Cabo Bebeto, esse já é um tema que cansou, como bem disse a deputada Cibele Moura. Nós temos que votar, deputado Inácio. Vamos votar hoje, aproveitar que a gente está com quórum qualificado de 24, entrar com requerimento, aprovar esse requerimento e essa casa votar. E assim, se entender, aprova ou não. Essa é minha solicitação, meu pedido. Eu também já estou cansado, sei que os companheiros já estão de saco cheio de me ouvir falando sempre a mesma coisa, a mesma ladainha.
mas eu também já estou cansado. Agora, não custa essa casa dar uma demonstração de que vai votar e vai destrancar a pauta. Deputado Silvio Camelo, como Vossa Excelência bem lembrou, o governador mandou no recesso, mas ele podia ter mandado em outubro do ano passado, como ele fez com as outras leis dos anos anteriores. Assim ele fez em 2016, assim ele fez em 2017, e não fez em 2018, para que essa casa apurasse quando estava em recesso, e graças a uma articulação conjunta, nós conseguimos unir a classe e votar, a Assembleia e votar. Peço, mais uma vez, senhor presidente, receba meu requerimento, e que se assim nossos pares achar de bom grado, que a gente faça a discussão e que a gente faça a votação no dia de hoje, para de uma vez por todas encerrarmos esse debate dos vetos. Muito obrigado.